Muito bem, pessoal, vamos continuar o nosso curso de Direito Penal, parte especial, e vamos falar agora sobre um crime importantíssimo, que é o artigo 122 do Código Penal: induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, e é neste ponto que a gente precisa ter muita atenção. Coloca aqui na tela. Nós temos então o delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, e isto daqui já existia há algum tempo. Entretanto, a redação deste artigo foi alterada e agora então nós temos incluída a automutilação com a redação dada pela Lei 13.968 de 2019. Pessoal, atenção, esta lei ela foi publicada e entrou em vigor no dia 26 de dezembro de 2019. O que isso significa? Que até o dia 25 de dezembro de 2019, quem praticasse induzimento, instigação ou auxílio à automutilação não era considerado crime. Nós temos aqui uma novatio legis, uma nova lei incriminadora, uma lei que trouxe um novo crime ao direito penal. De fato, já existia, olha aqui na tela, nós já tínhamos o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Então, continuou sendo crime a conduta de induzir, instigar ou auxiliar outra pessoa a praticar suicídio. Mas agora, com o acréscimo da automutilação, é um novo delito que existe no nosso direito penal. Alguém, portanto, que induz, instiga ou auxilia outra pessoa a praticar automutilação também é uma conduta prevista aqui no artigo 122 do Código Penal. Então, o artigo 122 do Código Penal, ele prevê duas condutas: induzimento, instigação ou auxílio para que alguém pratique suicídio ou para que alguém pratique a automutilação. O que eu quero lembrar é que, como se trata de uma nova lei que trouxe um novo crime, nós teremos esta conduta sendo praticada, a possibilidade dessa conduta ser incriminada somente se ela for praticada a partir do dia 26 de dezembro de 2019. Galera, lembra desta data aqui, tá bom? Antes desta data, até 25 de dezembro de 2019, a automutilação, o induzimento, instigação ou auxílio à automutilação não era considerada crime, beleza? Vamos lá. Com esta novidade, automutilação, o que é considerado automutilação? Vem comigo. É qualquer comportamento intencional praticado pelo agente que busca gerar lesão à sua integridade física. É uma pessoa que não pretende praticar suicídio, mas ela quer infligir na sua pessoa alguma dor ou algum tipo de lesão à sua integridade física. Cuidado que a automutilação não é necessariamente a mutilação dos seus próprios membros. A automutilação inclui qualquer conduta que venha a prejudicar a sua integridade física. Por exemplo, perfurar o próprio corpo, provocar cortes no próprio corpo, queimar partes do seu corpo. Tudo isso entra no conceito de automutilação. Beleza? Não entramos ainda aqui no artigo, nós já vamos entrar, mas eu estou trazendo para vocês alguns conceitos primordiais para o entendimento desse tipo penal. Outro ponto que eu quero falar com vocês. Eu quero que vocês se lembrem que suicídio, tentativa de suicídio, não é crime, tá bom? Se alguém suicídio, a pessoa morreu, não há que se falar em crime. Se alguém tenta praticar suicídio, mas não morre, também não é crime. Se alguém pratica automutilação, pratica uma autolesão, não é crime. E se alguém tenta praticar automutilação, também não é crime. Então isso tem que ficar bem sedimentado, porque nós temos no direito penal brasileiro um chamado princípio da alteridade. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, princípio da alteridade. E o que o princípio da alteridade diz? De acordo com o princípio da alteridade, só existe infração penal no direito penal brasileiro se a conduta
atingir bens jurídicos alheios, bens jurídicos que não pertençam à pessoa do agente. Veja só, se eu pego um taco de beisebol e começo a destruir o meu carro, eu pratiquei algum crime? Não, claro que não. O carro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Da mesma maneira, se eu pratico autolesão, automutilação, tento praticar suicídio, não é crime, porque eu só estou prejudicando bens jurídicos que me pertencem. Para que haja infrações penais, eu preciso atingir bens jurídicos pertencentes a outras pessoas. Se eu pego um taco de beisebol e destruo o seu carro, haverá o crime de dano. Se eu pego o taco de beisebol para bater em você, eu gero o crime de lesão corporal. E se eu pego o taco de beisebol para te matar, eu pratico o crime de homicídio. Porque em todas essas situações eu estou atingindo bens jurídicos alheios que pertencem a outras pessoas, e é isso que o princípio da alteridade vai dizer. Não há infração penal se eu atinjo bens jurídicos próprios. Para que haja infração penal, para que haja crime, contravenção penal, a incidência do direito penal, é necessário que o agente atinja bens jurídicos alheios que não lhe pertençam. Tudo isso só para que fique bem claro que suicídio, tentativa de suicídio, automutilação, tentativa de automutilação não é crime. O que a lei está incriminando é a conduta daquele que induz, instiga ou presta um auxílio material para que alguém pratique suicídio ou automutilação. Beleza? Isso tem que ficar bem claro. Atentem-se, portanto, a esta inovação que a Lei 13.968 trouxe à tona. As provas vão cobrar e muito esse crime, porque o crime do artigo 122, ele era um crime que de vez em quando era cobrado, mas a partir de agora, com essas alterações legislativas, podem acreditar que será um crime muito cobrado, porque esta inclusão da automutilação é extremamente relevante e a gente precisa estar atento a tudo isso que foi trazido pela Lei 13.968. Muito bem, vamos entrar então aqui agora dentro do crime do artigo 122 para que a gente possa entendê-lo. Nós temos as condutas de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então nós temos aqui 3 verbos, correto? Induzir, instigar ou prestar auxílio material para que alguém pratique suicídio ou automutilação. Essas condutas de induzir ou instigar, elas são de participação moral. Por que participação moral? Porque o crime do artigo 122, ele é chamado pela doutrina de participação em suicídio, e com essa alteração vai ser participação em suicídio ou a automutilação. Esse é o apelido desse crime. A doutrina, ao invés de falar toda hora induzimento, instigação, auxílio, suicídio, automutilação, simplesmente fala participação em suicídio ou automutilação. Então, quando a gente fala de induzir ou instigar, seria a participação moral. E prestar auxílio é a participação material. Tá bom? Professor, qual que é a diferença entre induzir e instigar? Vem comigo. Induzir é criar a ideia na mente da vítima. Desculpa, a vítima nunca pensou em se matar, mas vem agora o agente e induz ela a praticar suicídio. Ele está criando a ideia de suicídio na mente da vítima. E instigar é reforçar uma ideia pré-existente. A vítima já tinha tendências suicidas, tendências de praticar automutilação. E vem agora o agente e instiga a vítima a praticar automutilação. Por fim, auxílio, prestar o auxílio. O que significa esse prestar auxílio material? É quando alguém empresta, é quando alguém presta auxílio materiais para que o agente pratique automutilação ou suicídio. Por exemplo, alguém quer praticar automutilação e você empresta uma pistola de prego para essa pessoa. Olha, com essa pistola de prego você pode perfurar o seu braço, você pode perfurar a sua mão. É só disparar a pistola de prego que o prego atravessa a sua mão.
Você não induziu, você não instigou. Por quê? Porque aquela pessoa já estava querendo praticar automutilação. Você simplesmente entregou para ela o meio para que ela fizesse isso. Este vai ser o auxílio material que é prestado pelo agente. Você sabe agora que uma pessoa quer praticar suicídio. Você então chega nela e fala, olha, eu tenho uma arma de fogo. Tá aqui, olha, arma de fogo para que você pratique suicídio. Você prestou um auxílio material. Tem duas observações sobre o auxílio material que a gente tem que destacar. Deixa eu botar aqui para baixo, depois eu vou apagar isso daí. O auxílio material, ele tem que ser um auxílio secundário e tem que ser um auxílio eficaz. Como assim, professor? Vamos lá. Ele tem que ser um auxílio secundário no sentido de que aquele que presta o auxílio não pode praticar a conduta principal. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Eu quero praticar suicídio e agora eu falo com um amigo meu, que eu sei que ele tem arma de fogo. Na verdade, eu tenho arma de fogo. E eu viro para esse amigo e falo, olha, cara, eu tenho arma de fogo, eu quero morrer, você é meu amigo, eu vou te pedir a sua ajuda. Eu não tô tendo coragem de pegar minha arma de fogo e efetuar esse disparo contra mim. Eu não estou conseguindo praticar esse suicídio. Então, eu vou pedir a sua ajuda para que você efetue esse disparo contra mim. Tá bom? Eu quero que você me ajude. Você preste o auxílio para que eu pratique suicídio. Então, tá aqui a arma de fogo, você atira em mim? Aí o seu amigo fala, poxa, pela nossa amizade, então eu vou fazer isso. Se esse amigo, ele efetua o disparo contra mim, vocês concordam comigo que ele não prestou um auxílio? Ele acabou praticando a conduta principal. E ele não vai responder por suicídio, ele vai responder por homicídio. Então, este auxílio, ele tem que ser um auxílio secundário, olha aí na tela, ele tem que ser um auxílio secundário, porque se ele viesse a ser o auxílio principal, não seria um auxílio. Seria, na verdade, a conduta principal. E aí o agente praticaria o crime de homicídio e não de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Só que, como eu coloquei para vocês, esse auxílio tem que ser um auxílio eficaz também. Vamos supor que eu presto um auxílio, eu tenho uma arma de fogo, eu sei que uma pessoa quer se matar, eu falo para ela, toma aqui minha arma de fogo para que você venha praticar suicídio. Essa pessoa já está com a arma de fogo na mão dela, prestes a praticar suicídio, mas ela fala, eu não quero morrer com um tiro, eu quero morrer enforcada. Ela acaba pegando uma corda. Reparem, eu prestei um auxílio? Prestei. Mas o auxílio que eu prestei foi um auxílio eficaz? Esse auxílio que eu prestei foi o auxílio efetivamente utilizado pela vítima? Não. Então eu não vou responder pela consumação desse crime, porque eu não prestei um auxílio eficaz à prática do suicídio ou à prática da automutilação. Beleza, pessoal? Vamos lá. Outros pontos que eu preciso falar com vocês. Vamos supor que, no mesmo contexto fático, o agente ele praticou o induzimento e prestou o auxílio. Tá bom? Vamos supor que você tem aí um autor que induz a vítima a se matar e, além de induzir a vítima a se matar, né, cria essa ideia do suicídio na cabeça da vítima, ele ainda empresta os meios, ele presta o auxílio material para que essa vítima pratique suicídio. Reparem que ele praticou 2 verbos núcleo do tipo penal. Nós temos 3 verbos aqui nesse crime, mas ele praticou 2, no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima. Eu te pergunto, esse agente, ele praticou um crime do artigo 122 ou ele praticou 2 crimes do artigo 122, uma vez que ele induziu e prestou auxílio? Pessoal, atenção, ele praticou somente um crime do artigo 122. Em que pese ele ter praticado 2 condutas, induzir e prestar o auxílio, ele fez isso no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima. Então, a classificação desse artigo 122, nós vamos dizer que ele é um tipo misto alternativo.
E o que significa ser um tipo misto alternativo? Significa que são tipos penais, o artigo 122 traz um tipo penal, são tipos penais que possuem mais de um verbo núcleo do tipo penal. E tipo misto alternativo significa que, ainda que mais de uma conduta, ainda que mais de um verbo seja praticado, se ele for praticado no mesmo contexto fático contra a mesma vítima, há somente um crime nessa situação. Tranquilo? Então nós temos aqui tipo misto alternativo. Muito bem. Outro ponto importante, eu vou apagar aqui o que eu já botei, façam as suas anotações, tirem aqueles prints, porque eu quero falar agora com vocês outra coisa importante. Quando a gente fala do artigo 122, essas condutas de induzir, instigar, prestar auxílio, vem comigo, a doutrina entende que essas condutas devem ser praticadas contra pessoas determinadas. De forma que o agente que vai na televisão, ou então grita no meio da praça pública e conclama, chama que todas as pessoas que estão lhe ouvindo pratiquem suicídio, reparem, vai um doido na praça pública, pega um megafone lá e começa a gritar: todo mundo tem que praticar suicídio para que seja salvo. E aí vamos supor que algumas pessoas acreditem e venham a praticar suicídio. Eu lhes pergunto, esta pessoa, esse lunático lá, ele praticou o crime de induzimento, instigação ao auxílio a suicídio? Não. Professor, por que não? Ele acabou influenciando pessoas a praticar suicídio, é verdade. Mas este crime, de acordo com a doutrina, deve ser praticado contra pessoas determinadas. Então, ele teria que ter a intenção e praticar esse induzimento, essa instigação, esse auxílio contra pessoas específicas, determinadas, para que ele, então, se elas praticassem o suicídio ou automutilação, ele viesse a responder pelo crime do artigo 122. Exemplo que a doutrina traz é de William Shakespeare, aquele escritor, e ele escreveu Romeu e Julieta. William Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. E este conto, este romance, ele acaba romantizando o suicídio, e diversos jovens apaixonados já praticaram suicídio em razão da influência daquela peça Romeu e Julieta. Se William Shakespeare, nos tempos atuais, vamos supor que ele fosse brasileiro e tivesse escrito Romeu e Julieta nos tempos atuais e tivesse gerado, né, indiretamente aí o suicídio de diversos jovens, ele responderia por esse crime? Claro que não. Por duas razões. Primeiro, não houve dolo ao escrever essa peça de que pessoas viessem a praticar suicídio. E em segundo lugar, ainda que tivesse esse dolo de popularizar o suicídio, ele não gerou esta conduta, não praticou essa conduta contra pessoas determinadas. Tranquilo? Outro ponto aí que a doutrina traz, que é importante ressaltar em relação ao artigo 122 do Código Penal. Mas, vamos lá. Vamos começar, então, aqui no artigo 122, que a conduta é a seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos. Reparem que trata-se de crime de menor potencial ofensivo. É um crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima não é superior a 2 anos. Então, crime de menor potencial ofensivo e todas as disposições da Lei 9.099 de 1995 vão se aplicar a este crime nesta modalidade simples. Eu digo modalidade simples porque os parágrafos 1º e 2º vão trazer modalidades qualificadas desse crime. Muito bem. Atenção, tá bom? Aqui tem que ter muita atenção. Porque o artigo 122, antes dessas alterações promovidas pela Lei 13.968, ele era um crime que a gente chamava de crime condicionado à produção do resultado naturalístico. O que isso significa? Que o agente que praticava induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, porque só tinha suicídio, não tinha automutilação ainda, aquele agente que praticasse induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, ele somente respondia por este crime, do artigo 122, se a vítima
efetivamente morresse, praticasse suicídio, ou se a vítima sofresse lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima da tentativa de suicídio praticada por ela. De acordo com a redação antiga do artigo 122, se o agente induzisse uma vítima a praticar suicídio, mas essa vítima simplesmente falasse, não, eu não vou nem tentar suicídio, de acordo com a redação antiga, não havia crime. Não era considerado tentativa de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Não era crime. Nem na modalidade tentada, de acordo com a maioria da doutrina. Por quê? Porque era um crime condicionado à produção do resultado naturalístico. Um crime de dano. Só havia a consumação desse crime se efetivamente houvesse o dano, a lesão corporal grave ou gravíssima, ou mesmo a morte da vítima. Mudou. E isso daqui pode e vai ser cobrado em prova, porque é uma alteração significativa. Este crime, portanto, que era um crime necessariamente material, era um crime condicionado à produção do resultado naturalístico, ele passa a ser agora, na sua modalidade simples, e somente aqui, na sua modalidade simples, ele passa a ser um crime formal. Ou seja, se alguém induz, instiga alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, mas esta vítima jamais tenta praticar suicídio ou jamais tenta praticar automutilação, o agente ainda assim vai responder por este crime. Ainda assim ele vai responder pelo crime na modalidade consumada. Porque ele consumou o induzimento, a instigação, ele prestou o auxílio, a vítima simplesmente não tentou praticar suicídio. A vítima simplesmente não tentou praticar automutilação. Mas a conduta do agente se adequa perfeitamente ao tipo penal previsto aqui na lei. Beleza. Então, sabemos agora que esta modalidade simples é considerada um crime formal. Pergunta, cabe tentativa? Sim. Vamos botar aqui, olha, tentativa é possível. Imagina que eu vou escrever uma carta agora para uma pessoa que eu conheço, induzindo ela a praticar suicídio. Mas eu coloco essa carta nos correios e a carta nunca chega ao destinatário. Reparem que eu tentei praticar um crime de induzimento ao suicídio, mas não consegui, por razões alheias à minha vontade. Tranquilo? Então é possível sim a tentativa. Beleza? Outro ponto importante. Este crime só existe, seja qual for a sua modalidade, só existe mediante dolo. Existem algumas famílias cujo familiar encontra-se em depressão, o médico aconselha que toda a família tome cuidado em deixar objetos pérfuro-cortantes à mostra, em deixar cordas à mostra. Vamos supor que o João ele tem um irmão, Manuel, com tendências suicidas. Tá bom? E o João sabe que não pode deixar nenhum objeto pérfuro-cortante, não pode deixar nenhuma corda à mostra, porque se o Manuel vê, ele vai tentar praticar suicídio. Só que o João trabalha com rapel. Certo dia ele chega em casa extremamente cansado e negligentemente ele acaba deixando uma corda. Manuel, ao ver aquela corda, pega aquela corda e se mata. Ele morreu e praticou suicídio em razão da conduta do João, na conduta do seu irmão, que negligentemente deixou a corda em cima do sofá. João vai ser responsabilizado por ter prestado auxílio ao suicídio de Manuel, do seu irmão? Não. Por que não? Porque João, ao deixar aquela corda em cima do sofá, agiu de maneira negligente. Ele agiu de maneira culposa, mas ele não teve dolo. Ele não teve a intenção de praticar induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Logo, ele não será responsabilizado. Muita atenção. Esse crime só existe na modalidade dolosa, podendo ser aí também mediante dolo eventual. Beleza? Muito bem. Vimos então aí essa modalidade simples. E agora eu quero chamar a atenção
para as modalidades qualificadas. Então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º são qualificadoras do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Reparem, o parágrafo 1º diz: se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, pena reclusão de 1 a 3 anos. Então, se o agente ele induz, instiga ou auxilia a vítima a praticar suicídio ou automutilação e dessa tentativa de suicídio ou dessa automutilação vier a gerar na vítima uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos. E a lei colocou aqui os parágrafos 1º e 2º do artigo 129, do artigo 129, que nós temos a definição do que é considerado lesão corporal de natureza grave e do que é considerado lesão corporal de natureza gravíssima. Então reparem que, havendo uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima na vítima, em razão dessa automutilação, dessa tentativa de suicídio, a qual ela foi induzida, instigada ou auxiliada, a pena será de reclusão de 1 a 3 meses. Aqui, portanto, eu tenho um crime de médio potencial ofensivo. Professor, por que é um crime de médio potencial ofensivo? Porque a pena mínima não é superior a 1 ano. Portanto, se é um crime de médio potencial ofensivo, é cabível a aplicação da suspensão condicional do processo. E repare que essas hipóteses do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, aqui vão ser crimes materiais. Só haverá essas hipóteses qualificadoras se nós tivermos um efetivo resultado produzido. No caso do parágrafo 2º, se houver a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima na vítima. E o parágrafo 2º? Bem, o parágrafo 2º vai trazer, então, a seguinte previsão. Se o suicídio se consuma, ou seja, se a vítima realmente vem a morrer em razão do suicídio, da tentativa de suicídio, vem a morrer, então o suicídio se consumou. Ou se da automutilação resulta morte. Lembra que eu falei com vocês que a automutilação, o agente não quer morrer, a vítima não quer morrer. Ela pratica a automutilação por outras razões, ela não quer morrer. Mas vamos supor que ela foi induzida, instigada ou auxiliada a praticar uma automutilação e dessa automutilação ela acaba vindo a morrer, aí nós vamos ter então essa figura do artigo 122, parágrafo 2º, tá bom? A pena é maior, reclusão de 2 a 6 anos. Aqui eu vou ter um crime de alto ou elevado potencial ofensivo. Professor, e se por acaso a vítima tiver tentado suicídio ou praticado automutilação, mas simplesmente sofreu lesões corporais leves? Bem, se ela sofreu lesões corporais leves, aí entra na conduta do caput, tá bom? Entra aí na conduta da participação em suicídio ou automutilação, na sua modalidade simples, artigo 122 caput. Muito bem. Vamos continuar aqui, a gente vai ver agora o parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º traz a seguinte previsão. A pena é duplicada, tá bom? A pena será duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então a pena agora é em dobro se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Vamos supor que eu tenho um tio ricaço, cara cheio da grana, eu sou o único herdeiro. E aí eu viro pro meu tio e falo: tio, tá na hora de você sair dessa vida. Vai lá encontrar a tia no céu, morre. E aí ele vai e pratica suicídio. Eu induzi ele a praticar suicídio por um motivo egoístico, por um motivo torpe. Por quê? Porque eu queria ficar com a herança. Então, esta minha conduta, ela será punida em dobro, duplicada, a depender da situação, obviamente, lá do caput, do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º do artigo 122. Mas a pena também será duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, reparem, vítima que tenha diminuído a sua capacidade de resistência. Vamos supor uma vítima que se encontra com depressão,
tá bom? A vítima está com depressão, já está ali com a sua capacidade de resistência diminuída e vem alguém e induz ela a praticar automutilação, suicídio, a gente vai ter essa pena duplicada. E esse inciso segundo fala também se a vítima é menor, mas reparem que aqui, menor de idade, e eu já vou explicar isso para vocês mais à frente, tem que ser um menor de idade entre 14 e 17 anos, tá bom? Alguém que tenha 14, 15, 16 ou 17 anos. Professor, por que não se aplica a quem tem menos de 14 anos? Calma, que eu já vou explicar isso daí para vocês, tá bom? A gente volta aí. Olha o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Ele é extremamente importante, porque essa inclusão do dia 26 de dezembro de 2019 da Lei 13.968, que incluiu no artigo 122 a automutilação, ela se deu, em grande parte também, o jogo que existe na internet, que é o Baleia Azul. Desafio da Baleia Azul, ou Blue Whale, que é o caso, é um desafio em que jovens, pessoas que participam, elas vão sendo desafiadas a praticar condutas que cada vez mais colocam em risco a sua integridade física, até que elas são desafiadas a praticar a automutilação e, por fim, o desafio final é que elas venham a praticar suicídio. É um desafio trágico, coisas que, infelizmente, acontecem aí nesse tempo atual da internet, esses tempos sombrios da internet. Reparem, essas alterações da Lei 13.968 se deram em grande parte em razão desse desafio da Baleia Azul. E o parágrafo para atacar e punir de maneira mais severa os integrantes, participantes e incentivadores, administradores desse jogo. Olha aqui então, o parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores de rede social ou transmitida em tempo real. E vem se a pena em metade, então aqui é em dobro, 2 vezes. E aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Esses 2 parágrafos, quando eles vierem a ser cobrados na prova, eles vão ser cobrados ipsilíteres o que está aqui no texto de lei, tá bom? Então é importante conhecer o parágrafo 4º e o parágrafo 5º e saber que se alguém pratica essa conduta de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação por meio da internet, por meio de redes sociais ou pratica esse induzimento, essa instigação, esse auxílio, transmitindo isso em tempo real, nós vamos ter a pena duplicada, tá bom? Atenção que não é o suicídio ou a automutilação que precisa ser praticada, transmitida em tempo real não, tá? Nós estamos falando aqui da conduta de induzir, instigar ou prestar o auxílio a suicídio ou a automutilação. E se o agente, aquele que presta o auxílio, induz, instiga, é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, aí ele vai ter, inclusive, aumentada a pena pela metade a esta pessoa aí que tem essa influência ainda maior. Muito bem. E aqui, então, a gente chega nos parágrafos 6º e 7º, que nós vamos finalizar esta aula. Mas vem comigo aqui, porque eu quero conversar. Lembra que eu falei para vocês que aquela previsão do parágrafo 3º, inciso 2º, que a pena é duplicada se a vítima é menor de idade, eu falei para vocês, olha, esta previsão, a pena será duplicada se a vítima tiver entre 14 e 17 anos. 18 anos incompletos, né? Então quem tem 14, 15, 16, 17, até 17 anos, inclusive 17 anos, se a vítima tiver essa idade, aquele que presta auxílio, induz ou instiga ao suicídio, responde pela pena duplicada. Professor, por que não se aplica ao menor de 14 anos? Muita atenção. O menor de 14 anos, a legislação brasileira entende e demonstra isso em diversos dispositivos, que o menor de 14 anos ele é vulnerável. Ele não tem discernimento para a prática de diversos atos. Não é à toa que nós temos o crime do artigo 217-A, que trata do estupro de vulnerável. Em outras palavras, se uma pessoa de 13 anos de idade ou menos pratica atos sexuais com outra, esta outra pessoa vai ter praticado o crime de estupro de vulnerável, ainda que esses atos sexuais tenham sido consentidos. Se uma moça de 12 anos pratica conjunção carnal com um rapaz de 18 anos, esse rapaz de 18 anos praticou estupro de vulnerável. Professor,
Ainda que o sexo tenha sido consentido? Sim, ainda que o sexo tenha sido consentido. Por quê? Porque entende a lei que o menor de 14 anos não tem consentimento, não tem discernimento consentir para a prática de determinados atos, entre eles os atos sexuais. Muito bem. O que a lei faz aqui no artigo 122, de maneira semelhante, é dizer que o menor de 14 anos ele não tem discernimento para a prática de automutilação, muito menos para a prática de suicídio. O menor de 14 anos ele não tem discernimento para dispor de sua vida, para dispor de sua integridade física. E a lei vai dizer o seguinte: aquele, portanto, que induz a vítima menor de 14 anos a praticar suicídio, não vai responder por induzimento de suicídio. Vai responder por homicídio. Porque ele induziu, instigou ou prestou auxílio a uma pessoa que não tem discernimento para a prática deste ato. Imagina eu agora viro para uma criança de 5 anos e falo: olha, sai correndo e pula do precipício porque você vai voar. Você vai sair voando se você correr para aquele precipício. E a criança sai correndo, pula e acaba morrendo. Eu pratiquei induzimento ao suicídio? Claro que não. Eu pratiquei crime de homicídio. E aqui, no caso, um crime de homicídio qualificado em razão da impossibilidade de defesa da vítima. Então, reparem que a lei vai equiparar esse menino de 5 anos com um menor de 14 anos. Vai dizer que quem é menor de 14 anos não tem discernimento para dispor da sua vida. Não tem discernimento para consentir em relação a um suicídio, não tem discernimento para consentir em relação a uma automutilação. E aquele que induz, instiga ou presta auxílio para que um menor de 14 anos pratique homicídio, automutilação, ele vai responder pelo resultado. E não pelo induzimento, pela instigação ou pelo auxílio ao suicídio ou à automutilação. Então, reparem, a pena é duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, sendo o menor 14 a 17 anos. Por quê? Porque alguém que seja menor de 14 anos não pode ser sujeito passivo do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Olha aqui o parágrafo 6º, então. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo, lembra o que era o parágrafo 1º? O parágrafo 1º falava do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação que gerasse lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aqui o parágrafo 6 fala: se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, ele excluiu lesão corporal grave, tá bom? Incluiu somente a gravíssima. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, vulnerável, não é? Ou contra quem? Por enfermidade ou deficiência mental. Aqui é o deficiente mental. Não tem o necessário discernimento para a prática do ato, também é considerado vulnerável, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Imagina uma pessoa completamente embriagada, completamente drogada, ainda que transitoriamente, naquele momento, ela não pode oferecer resistência, ela é considerada temporariamente vulnerável. Nestes casos, então, o agente vai responder pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Que crime é esse, professor? É o crime de lesão corporal gravíssima. O que o parágrafo 6 está dizendo é o seguinte: aquele que induz, instiga ou presta auxílio para que um menor de 14 anos, ou um deficiente mental, ou uma pessoa que se encontra vulnerável por qualquer razão que seja, se ele induz, instiga ou presta auxílio para que alguém pratique suicídio ou pratique a automutilação, e desta automutilação ou da tentativa de suicídio gere em si própria essa pessoa uma lesão corporal gravíssima,
O agente não vai responder pelo artigo 122, ele vai responder pelo artigo 129, parágrafo 2º, que é o crime de lesão corporal gravíssima. E de maneira igual, o parágrafo 7º vai trazer a mesma previsão, só que em relação ao homicídio. Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo, que é o quê? É a morte do agente, é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, tá aqui. Responde o agente não pelo artigo 122, mas pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Então, se alguém induz, instiga, auxilia outra pessoa, uma pessoa menor de 14 anos ou vulnerável, em razão de deficiência, de doença mental, ou porque se encontra temporariamente vulnerável, se o agente induz, instiga ou presta auxílio para que essa pessoa pratique suicídio ou automutilação, e deste suicídio ou desta automutilação gerar a morte dessa pessoa menor de 14 anos, dessa pessoa vulnerável, o agente vai responder pelo crime de homicídio do artigo 121 do Código Penal, podendo incidir, no caso, até mesmo as qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º. Beleza, pessoal? Muita atenção, isso vai despencar em prova. Despencar em prova. Só que aqui a gente tem um problema. Professor, e se gerar lesão corporal grave? Tá aqui, ó. Porque a grave está excluída, né? A gravíssima. Se gerar lesão corporal gravíssima, vai ser aplicado o parágrafo 6º. Se gerar morte, parágrafo 7º. Mas e se alguém pratica induzimento, instigação ao suicídio ou automutilação contra um menor de 14 anos e dessa tentativa de suicídio, dessa automutilação, gere uma lesão corporal grave? E aí? Por qual crime o agente responde? Pessoal, isso daqui, na minha opinião, foi uma grave falha legislativa. A lei deveria ter sido expressa em relação a isso. Dá a entender, como a lei foi omissa, dá a entender que, neste caso, o agente responderia somente ali pelo artigo 129 mesmo. Desculpa. Responderia aqui pelo artigo 122 mesmo. Pelo induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio. No caso, como gerou uma lesão corporal grave, pela modalidade do artigo 121, parágrafo 1º. Pena de reclusão de 1 a 5 anos. De 1 a 3 anos. Tá bom? É o que leva a entender a legislação. Não foi clara. Mas, por outro lado, a gente vai ter aquela situação. Poxa, mas se a pessoa não tem discernimento, a vítima não tem discernimento para a prática desse ato, ele não deveria responder também lá pelo artigo 129, no caso, parágrafo 1º, por ter gerado uma lesão corporal grave? Então fica esse debate. De qualquer maneira, nós temos penas aqui muito semelhantes e, em alguns casos, a pena do artigo 122 será até mais grave do que, por exemplo, o crime de lesão corporal leve. Então é por isso que demonstra que o legislador ele deve ter feito a escolha para que o agente, aquele que induz, instiga ou auxilia alguém à prática de suicídio, venha responder realmente, se essa pessoa tiver menos de 14 anos ou for vulnerável por qualquer razão, que venha responder pelo artigo 122, pese a vítima não ter discernimento para a prática desse ato. Beleza, pessoal? Para a gente finalizar, aqui na tela, nós temos 3 situações específicas, que é a roleta russa, duelo americano e o desafio da baleia azul. Um jogo completamente imbecil, que as pessoas pegam um revólver, colocam uma munição dentro do tambor, giram o tambor e são enfileiradas. E cada uma delas, então, aperta o gatilho contra a sua própria cabeça. Até que uma delas, não sei se vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, ninguém sabe, até que uma delas acaba vindo a morrer porque atira contra si, era exatamente onde estava aquela munição. Aquele que morreu, praticou suicídio. Mas e os demais participantes? Eles respondem por qual crime? Pessoal, os demais, aqueles que permanecem vivos, eles são responsáveis por esse induzimento ao suicídio, auxílio, instigação, e responderão sim pelo artigo 122 do Código Penal, tá bom? Vão responder sim os demais participantes pelo induzimento, instigação, auxílio ao suicídio.
Igualmente, no duelo americano, os participantes também vão responder pelo artigo 122. O duelo americano são duas armas de fogo, são colocadas em cima de uma mesa, uma delas está municiada, a outra não. Duas pessoas chegam, cada uma pega uma arma e também efetuam disparos contra a sua própria cabeça. Uma vai morrer, a outra permanecerá viva. Essa que permanece viva também poderá responder pelo artigo 122, pelo induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Beleza? E por fim, o desafio da baleia azul, que é esse desafio trágico que eu já comentei com vocês. E no caso do desafio da baleia azul, nós vamos ter aqui os administradores do jogo, os responsáveis pelo jogo, inclusive os demais participantes do jogo que instigam, todos eles vão responder também aí pelo artigo 122. Tá bom? Tendo gerado aí o suicídio, vamos botar aqui, ó, ou automutilação, né? Beleza, pessoal? Muita atenção a um detalhe nesse desafio da baleia azul. Se a vítima, e nós tivemos no Brasil vítimas menores de 14 anos, nós tivemos inclusive um garoto, acho que de 12 anos de idade, que participou desse desafio, e o desafio final era a prática do suicídio, né? Já tinha praticado a automutilação. E imagina então que um rapaz de 12 anos venha praticar automutilação ou mesmo suicídio. E se essa automutilação ela gerar uma lesão corporal gravíssima, aplica-se o artigo 122, parágrafo 6º, porque a vítima era menor de 14 anos. No caso desse menor de 14 anos, esse menino de 12 anos que praticou suicídio em razão desse desafio da baleia azul, os demais participantes que instigaram, os administradores, os responsáveis por esse jogo, eles vão responder aí, deveriam responder, não pelo artigo 122, mas sim pelo crime de homicídio em razão da vulnerabilidade da vítima. Beleza, galera? Muita atenção neste artigo 122. Tá bom? Trouxe os comentários aqui de maneira bem completa, mas revisem e leiam novamente as disposições aí de lei, porque como essa lei ela é relativamente recente, o que nós vamos ter nos próximos meses, próximos anos, sendo cobrado principalmente vai ser letra da lei, tá bom? O examinador, ele cobra doutrina, jurisprudência, depois que a doutrina e a jurisprudência estão bem sedimentadas, bem pacificadas. E como essas alterações são bem recentes, isso vai levar algum tempo, de forma que o foco do examinador nesses próximos meses, anos aí, em 2020, 2021, deve ser totalmente focado dentro da lei. Beleza? Galera, bons estudos, até o próximo bloco. Valeu!